Olá pessoal, tudo bom? Vamos então continuando aqui nosso treinamento de logística integrada e hoje falaremos, abordaremos os assuntos sobre operações em serviços logísticos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, fiz pós em produção e fiz pós também em logística empresarial. E tenho aí 30 anos de experiência na área de logística e gestão de recursos empresariais, ok? Muito bom. Começaremos então a aula falando sobre operação em serviços logísticos, ok? Objetivo: entender os serviços logísticos e avaliar a proposição de valor que a terceirização das operações logísticas podem ter para os negócios de uma organização. Então aqui, quando falamos em serviços logísticos, nós entendemos todos os serviços logísticos desde o início, não é? Administração de materiais, gestão de armazém, serviços de transporte, manuseio, armazenagem, movimentação, serviços de picking, carregamento, separação, transportes, descarregamento, gestão de estoques nos clientes, reposição do ponto de venda, enfim, e todos os softwares voltados para logística e gestão de logística como um todo, ok? Tudo isso você pode realizar com serviços próprios ou utilizando a terceirização, porque muitas vezes a empresa ela tem um foco de negócio e todos esses serviços de logística, para você conseguir uma escala maior de custo, para você fazer todos os serviços com maior qualidade, com maior assertividade, você precisa de especialistas. Então no mercado você tem serviços logísticos à disposição que você, ao invés, por exemplo, de ter uma frota própria, você vai contratar fretes, não é? Você não vai fazer, se sua empresa é uma indústria, por exemplo, você não vai ficar fazendo gestão de frota, manutenção de veículos, compra e venda de veículos, quer dizer, operadores logísticos, transportadoras, pessoal que que vive disso, que faz isso com muito mais competência do que você. Competência no sentido de não saber mais, mas em função de viver disso, de um negócio, o foco da empresa ser única e exclusivamente serviços logísticos, ok? Operação, o que é operação? É o complexo de meios que se combinam para a obtenção de certo resultado. Ou seja, tudo isso que nós falamos. A partir do momento que eu sou especialista em algo, todos os meios, todos os recursos que eu tenho, eu vou combiná-los para a obtenção de resultado, para melhor lucratividade, maior lucratividade, redução de custos, redução de prazos, não é? Gerenciamento, gestão da cadeia logística, enfim. Eu sou um especialista em serviços logísticos, então eu tenho que combinar todos os meus recursos em função do resultado esperado para os meus clientes, para que eu tenha o quê? Lucro também, não é? A cadeia de serviços, ela também visa lucro. Então, para que o custo seja menor para o cliente do que uma operação própria, além de fazer muito bem o meu serviço, eu tenho que ter custos menores, qualidade maior, maior agilidade, para que eu tenha lucro no negócio de serviços. Por exemplo, se a minha empresa é uma empresa de terceirização que oferece serviços logísticos ao mercado, ok? Serviços logísticos, vamos ver detalhadamente o que é, quais são os serviços logísticos que temos à disposição no mercado, o que vem a ser logística propriamente dita e o que é um operador logístico, ok? Iremos aprofundar cada um desses tópicos nas nossas próximos slides aqui. Muito bom. Vamos então fazer uma breve explicação aqui do operador logístico.
é um fornecedor de serviços logísticos especializado em gerenciar ou executar todas ou parte das atividades logísticas nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus clientes, agregando valor aos produtos destes e que tenha competência para, no mínimo, prestar simultaneamente serviços nas 3 atividades básicas de controle de estoque, armazenagem e gestão de transporte. Então, quando você oferece um serviço logístico, você tem empresas, né, especializadas ou em transporte ou em armazenagem, não é? Agora, quando você tem um fornecedor que junta, né, todo o processo de movimentação, armazenagem, recebimento, controle de inventário, picking, separação, expedição, gestão de transportes e fretes, né, seja com frota própria ou também terceirizando esses serviços, ele passa a ser um operador logístico, ou seja, ele junta várias atividades e faz um somatório, né, de serviços para que o resultado seja o melhor possível, não só em custo, mas também em agilidade. Provedor de serviços logísticos terceirizados que, com base em contrato, atende a várias ou todas as necessidades das empresas contratantes, de forma personalizada, transportes, armazenagens, estoque, RH, gerenciamento de informações, não é? Então, um operador logístico, não é? Um provedor de serviços logísticos, ele não trabalha por períodos de tempos curtos, ou você não pode contratar ele para fazer um único frete, não é? Um operador logístico, ele visa o quê? Fazer contratos de aproximadamente, em média, 2 anos, não é? De prestação de serviço. Então, ele vai realizar todo o serviço de operação de logística baseado em contrato, com KPIs, não é? Com indicadores, para que ele possa administrar todas as informações. Ele tem investimentos em softwares, em armazém, em equipamentos de movimentação e armazenagem. Para que esse custo seja diluído ao longo do tempo, você precisa fazer um contrato, ele precisa de um contrato, para que ele tenha um serviço, ele tenha operações equilibradas, né, durante 1 ano, durante 2 anos. Então, por isso, normalmente, esses serviços, eles são mais técnicos, mais trabalhados, os contratos são mais abrangentes, não é? E tem vários tipos de serviços embutido no contrato, não apenas um serviço, né? Que seja o transporte, por exemplo. O transporte deve fazer parte da operação do serviço, né? Do operador logístico, ok? Legal. Denominações internacionais, né? Para o operador logístico. Provedores de serviços logísticos terceirizados, né? Então, lá fora se diz third party, logistics providers, ou seja, né, são provedores de terceirização de partes logísticas, ou o 3PL, ou 3PL, ok? Provedores de logísticas integrada, né, Integrated Logistics Providers, né, provedores de logística integrada, são os nomes que encontramos no mercado internacional para o mesmo tipo de empresa que estamos falando aqui. Por que esses nomes? Porque somente aqui como conceito, né? Porque sabemos que os maiores e melhores operadores logísticos, eles nasceram basicamente na Europa, né? Na Europa existe um grande conhecimento da matéria, porque a Europa desenvolve serviços logísticos com mais competência. É como se diz por aí, né? Para eu ter uma fábrica perfeita, eu teria que ter um sistema de produção japonês, uma fábrica na China, vendedores dos Estados Unidos e logística europeia. Não é? Aí minha fábrica seria o mais próximo do perfeito possível. Empresas de logísticas contratadas, né? Contract Logistics Company. Tudo isso quer dizer a mesma coisa, tá? É só para uma questão de conceito, caso em alguma literatura você encontre esse tipo de descrição diferente.
Operadores logísticos, né? Logistics Operators. Então, qual que é aí o histórico disso, não é? No Brasil, em 1985, né, o Grupo Pirelli pela primeira vez contratou aí o Brasil Docs para serviços pioneiros, para ser aí um primeiro teste de operação logística. E logo depois disso veio outras empresas, DDF, em 95 aí já muitas outras entraram no mercado. Então nós tivemos em 2002 200 empresas aproximadamente. Em 2014 estima-se aí 500 empresas e já vem crescendo esse número cada vez mais. Então a progressão ela é geométrica. Em pouco tempo aí acredito que já devemos estar aí perto, né, agora em 2017, 2018, de 1.000 empresas nesse ramo ou até mais, todas oferecendo mais de um serviço logístico, ok? Empresas de terceirização de logística nós temos muitas mais. Se você pegar somente a de transporte, por exemplo, só aí deve ter umas 5.000. Nós estamos dizendo aqui apenas, né, dessas 500 ou 1.000 empresas de hoje em dia que oferecem pelo menos 3 serviços logísticos, né? Armazenagem, transporte, gestão de estoque, armazém, entre outros serviços que mais à frente abordaremos. Perfeito? Muito bom. Quais são as atividades básicas, né, de um operador logístico? É básica. Depois ele pode agregar outros serviços também. Mas basicamente ele faz controle dos estoques, não é? Recebimento, endereçamento, controle de saldos, inventários, rotativos, cíclicos, enfim, todo o controle de estoque de entrada e saída, todos os softwares de gestão de estoque, não é? Tudo isso é uma atividade básica. Política de controle de estoque, ele também vai estabelecer no seu ponto de venda ou nos seus próprios estoques quais são as contas, né? Os estoques mínimos, estoques de segurança, ponto de reposição, lote de remessa, enfim, né? Remessa para a fábrica, recebimento de produto acabado, toda a política de controle de estoque ele também pode fazer por você, baseado nos seus históricos de compra e vendas, ok? Consumo. Responsabilidades, localização e inventário físico, não é? Então, todo o controle do armazém, com utilização de WMS, de TMS, de EDI, de troca de informação, de ECR no ponto de venda, enfim, todos esses sistemas que nós vimos nas aulas de TI. Um operador logístico, ele tem condições de oferecer, porque ele faz isso com ganho de escala, não é? Um operador logístico, no mesmo armazém, ele controla vários clientes, ele não controla apenas o seu material, ele tem vários clientes, não é? E isso faz com que o custo seja diluído entre todos esses clientes, perfeito? Técnicas modernas para controle de WMS. Geralmente esses operadores logísticos, eles desenvolvem seus próprios WMS. Eles investem pesadamente em tecnologia, controle de pátio, troca de informações, controle de veículos, não é? Veículos rastreados, GPS, enfim, tudo que valha, tudo que envolve tecnologia, eles investem maciçamente. Por quê? Conforme dito, eles vão distribuir esse custo entre vários clientes. Então, ao invés de eu comprar um WMS para implantar na minha fábrica, eu contrato um operador logístico que já possui esse sistema, esse software. E eu não vou ter que pagar, né, todo esse software pesado, eu vou pagando os serviços da mesma maneira que eu teria custos, né, de logística na minha empresa, que eu calculando os custos fixos, os custos variáveis, custos, né, com pessoal, custos com aluguel, enfim, todos os custos que já discutimos bastante em outras aulas. Ao invés de eu ter esses custos, eu pago pelos serviços. Então, isso não quer dizer que eu vá pagar mais barato, nem sempre isso é uma realidade. Nem sempre
o custo de um operador logístico é melhor do que o meu. O ideal é que seja, mas mesmo que não seja, se eu tiver uma aplicação melhor para as minhas áreas, né? Ao invés de eu pegar 50%, 55% da minha área de fábrica e dedicar para armazenagem de materiais e estoque, né, de acabados, eu posso colocar mais máquinas e produzir muito mais do que eu produzo. Então, assim, mesmo que o meu custo logístico terceirizado não seja inferior ou seja maior do que o meu custo com operação própria, ele vale a pena em ganho de escala, não é? Ele ainda assim, eu vou ganhar em qualidade, porque o operador logístico é um especialista em serviços logísticos. Então eu vou ganhar em qualidade, em prestação de serviço, em atendimento ao cliente. Enfim, eu tenho vários ganhos, não é apenas o custo, né? O custo direto ali que você põe na ponta do lápis para saber o que custa mais e o que custa menos. Temos que levar em consideração aqui os ganhos qualitativos também, ok? Os relatórios periódicos, então, você vai fazer gestão dos operadores logísticos através dos KPIs, através dos relatórios periódicos que ele vai te mandar, que você vai trocar informações, né, com eles, que você vai possivelmente até fazer um EDI aí de relatórios que você quer receber todos os dias, né, várias vezes ao dia, enfim. Você vai estabelecer qual é a política de gestão de informação, qual é o acesso que você pode ter aos seus estoques, às suas entregas, ao ponto de venda, enfim, acompanhar full time, né? Acompanhar todo o tempo, tudo o que acontece com o seu material, com os seus clientes, né? Com o atendimento aos seus clientes. Garantir a rotação adequada, o FIFO, não é? Ele tem espaço suficiente, ele tem tecnologia suficiente, né? Um operador logístico para garantir a adequada rotação, né? Do primeiro que entra, o primeiro que sai, né? O PEPS, aqui dito FIFO, First In, First Out, ok? E garantir a rastreabilidade, ou seja, um operador logístico, ele tende a ter um controle interno de tudo que ele recebe, tudo que ele movimenta, tudo que ele entrega, para qual canal de distribuição aquilo foi, onde aquilo está em exposição para venda, enfim. Porque ele usa aí, possivelmente, equipamentos, né, de rastreabilidade que você não teria condições de investir, como, por exemplo, etiquetas inteligentes por lote, né, por pallet, radiofrequência, enfim. Ele vai usar uma tecnologia superior àquela que talvez a sua empresa esteja disposta a investir. Por que isso? Porque no caso dele, esse investimento é necessário, uma vez que o foco do mercado dele, do trabalho dele, do serviço dele, o produto dele, que é o serviço, não é? É baseado nesse tipo de garantir qualidade, garantir flexibilidade, não é? Além disso, a própria armazenagem do material, não é? Em instalações adequadas, não é? De acordo com a legislação, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, aspectos trabalhistas, etc. O próprio operador logístico, ele tem como conhecimento na área de logística o desenvolvimento de projetos para armazenagem adequada para cada tipo de produto, não é? Produtos químicos, produtos secos, produtos em grãos, não é? Produtos em líquido, em gás, enfim, voláteis. Ele tem lá já um know-how, um conhecimento muito maior para que toda essa legislação ela seja mais adequada nas suas instalações, ok? Isso é muito. Ele também vai diluir esse investimento todo, não é? Porque fazer um investimento para adequar uma área de armazenagem também pode ser muito caro. Por isso que quando você faz um espaço dedicado a vários clientes, você dilui o preço. Você talvez consiga um custo melhor, não é? Do que o custo que você teria que fazer investimentos, né, para armazenagem do seu material. Ele terá uma infraestrutura adequada, ele vai ter lá
salas, computadores, como eu disse, radiofrequência, ele vai ter prédios com um pé direito, por exemplo, muito mais alto, estrutura porta-pallets flexível para cada tipo de produto, mais adequada à movimentação, ao controle do material. Funcionários capacitados, assim, nos operadores logísticos, operadores de logística, de serviços logísticos, os funcionários eles serão cada vez mais capacitados, eles serão cada vez mais especialistas nas atividades que desenvolvem, porque são operações normalmente de grande fluxo. Então, assim, o operador de empilhadeira, né, o ponte rolante ou qualquer outro tipo de veículo, né, de equipamento de movimentação, o conferente, não é? Os líderes, os operadores, os movimentadores, enfim, né? Todos receberão uma maior especialização, receberão maiores treinamentos, mais treinamentos, para que a capacitação proporcione ao operador logístico a redução de custos, o aumento da qualidade dos serviços prestados, ok? Sistema de gerenciamento de armazéns, a manutenção. Então, como dissemos antes, além do investimento, né, em infraestrutura, em armazém, em prédios, enfim, você tem que fazer uma gestão da manutenção preventiva de tudo que está dentro do armazém, seja equipamento de movimentação ou armazenagem, manutenção civil do próprio prédio, não é isso? Então, todas as instalações, elas receberão uma atenção muito maior, né, no operador logístico. A pólice de seguro e segurança das instalações, caso aconteçam aí inconvenientes, né, caso aconteçam acidentes naturais, enfim, você tem as apólices de seguro de forma também diluída. O custo desse seguro também será muito menor para o operador logístico e terá condições de reverter esse ganho para você, uma vez que ele vai gerenciar uma apólice de seguro de um valor muito mais alto que o que você teria, e em função disso conseguirá taxas, né, menores para a aquisição desses seguros, para a contratação dos seguros. Executar unitização, ele trabalhará bastante com unitização para ganho de espaço na área dele, né, fazendo composições, utilizando equipamentos de movimentação e armazenagem, unitizadores e contenedores de carga bastante especializado, investimentos que ele vai fazer que na sua estrutura não seria viável. E tudo isso vai garantir menos avaria, né, no seu produto, por exemplo, vai garantir mais agilidade na entrega ao cliente, ok? Muito bom. Responsabilidade pelas avarias. Quando você faz contratos, um dos KPIs, um dos indicadores que você vai fazer com o operador logístico é o controle de avaria. Controle de avaria no armazém, na movimentação e na armazenagem, e também o controle de avaria de carregamento, descarregamento, entrega nos veículos, não é? Distribuição, enfim. Você vai colocar no KPI qual é a responsabilidade, qual é o percentual de erro tolerável ali, porque mesmo que tenha seguro, não é? Das duas partes, seguro do operador logístico em relação à carga, você tem aqui a questão da entrega, então da satisfação do cliente. Então não é só pelo motivo de você repor o custo do material ou o preço do produto vendido, né, você evitar essa perda. Não é somente isso. A responsabilidade pelas avarias, quanto menor o índice de avaria, mais o prazo perfeito você terá, menos interrupções, menos quebras de contrato com os seus clientes, atrasos, né, com os seus clientes você terá. Isso, então, o controle de avarias ele é uma grande responsabilidade do operador logístico, que acaba se traduzindo em ganhos de qualidade também, né? Ok.
E na área de transportes, né, quais são as atividades básicas? Qualificar as transportadoras. Então, que normalmente, um operador logístico, ele tem lá 30% da frota própria e os outros 70% da própria ele terceiriza, né? Ele contrata transportadoras, autônomos, enfim, porque a frota dele também tem que ser flexível, né? Ele não pode ter uma capacidade instalada que nem sempre vai estar em utilização. Então, o que ele faz? Ele também utiliza serviços terceirizados. Então, ele precisa qualificar essas transportadoras, né? A qualidade dos veículos, dos operadores, dos motoristas, se possuem todos os cursos técnicos necessários para aquele tipo de carga, se o veículo é adequado, não só às leis de transporte, né, daquele tipo de material, como materiais perigosos, por exemplo, como também as leis de trânsito, né, se os veículos e as empresas ou os autônomos seguem à risca. Então ele vai fazer uma qualificação de todo tipo de transportes, para que o transporte seja o mais adequado possível e tenha condições de corrigir os desvios que possam ocorrer, né? Quando ocorre, por exemplo, a quebra de um veículo, qual é o plano, qual é o suporte que aquela empresa tem para consertar esse defeito, para colocar um outro veículo à disposição, transpor a carga, fazer as entregas ainda dentro do prazo previsto, ok? Plano de emergência, né? Planos de contingência. Contratar ou realizar os transportes, como eu disse, ou ele vai contratar ou ele vai realizar com a sua frota própria. Um operador logístico tem por hábito, né, por regra, ter aí pelo menos 30% da sua necessidade de transportes como frota própria, até como plano de contingência e otimização de algumas rotas, de alguns serviços específicos para clientes específicos, ok? Negociar serviços de transporte, ele que vai fazer toda a negociação, porque ele já negociou um preço com você. Você vai negociar uma vez só com um operador logístico, né? Não com várias transportadoras. Quem vai negociar com várias transportadoras é ele. Também é um custo que você vai reduzir na sua empresa. Valores atualizados dos fretes, né? Ele tem mais condição de, no dia a dia, né, atualizar melhor os custos de frete. Ele está mais próximo a essa realidade. Ele conhece a estrutura de frete muito melhor, ele conhece os custos de frete muito mais do que todos, né, os clientes dele, porque ele tem frota, ele sabe o quanto custa. Então, na hora de contratar, ele também sabe negociar bem. Então, ele pode traduzir essa boa negociação que ele faz no mercado em benefícios aos clientes, né, contratados, aos clientes que contratam, né, que os contratam. Relacionamento operacional eficaz, então é aquela coisa da minha operação no dia a dia, não é? O resultado da minha operação no dia a dia, a quantidade de veículos que eu recebo, a quantidade de veículos que eu coloco na expedição, que eu faço distribuição por dia, cross-docking, milk run, enfim, todos os serviços envolvidos de transporte, de capacidade operacional, né, de carga, de coleta de carga, né, que é o caso do milk run, coleta de carga em vários fornecedores diferentes, composição dessa carga, não é? Serviços para embalagem, expedição, importação, exportação, enfim. O relacionamento operacional dele será baseado nisso, na capacidade que ele tem de atendimento de todos esses serviços de forma bem especializada. Pagamentos de fretes, não é? Isso você que teria que fazer, ter uma estrutura na sua empresa para conferência de pagamentos de fretes de várias transportadoras diferentes, não é? Você vai pagar isso para o operador logístico de forma centralizada e ele vai ter uma estrutura lá de conferência, de pagamento, por boleto, enfim,
que pode se traduzir em KPIs, que você faça acompanhamento, gestão, de forma mais holística, né? Sem entrar nos detalhes, porque os detalhes é de responsabilidade dele. E você tem um contrato com níveis percentuais, né, de frete por região, por estado, por cidade, enfim, que você poderá colocar no contrato, que já são os seus custos habituais, aquilo que você sabe que você já tem de custo, e o que você vai tentar negociar com o operador logístico é uma redução desses valores de frete. Vamos ver o que ele pode traduzir de ganho com a negociação dele em maiores volumes, não é? Com os transportes. Controlar o desempenho dos serviços. Ele vai conseguir controlar o desempenho dos serviços de forma mais especializada também, não é? Ele vai ter equipes, né, direcionadas ao atendimento ao cliente, aos problemas do dia a dia com transporte, com serviços, né, com armazenagem, como ele vai tratar tudo isso, se ele vai ter, por exemplo, normalmente terá, né, serviços ali de reembalagem, de adequação do produto. Por exemplo, você precisa de entregas em janelas, né, tanto para supermercados quanto para automobilística, não é? Linha de produção, que você tem horário de entrega, esse tipo de serviço dedicado. O operador logístico ele tem condições de controlar esse desempenho, essa operação, muito melhor do que você faria sozinho, né? Por quê? Mais uma vez, ele vai fazer isso em escala, ele vai fazer isso para vários fornecedores. Então, talvez uma linha de produção, por exemplo, de uma montadora que iria receber ali 3 veículos, um de cada fornecedor, receberá apenas um do operador logístico, que porventura os mesmos 3 ali fornecedores, né, contrataram o operador logístico para fazer o serviço. Então todos ganharão, não é? O custo será dividido por 3 e não apenas por 1. A eficiência do transporte, a redução de veículos lá no cliente, na montadora, tudo isso é ganho em escala, ganho em qualidade, ganho em assertividade, ok? E todos os relatórios periódicos também voltados para a área de transporte, conforme já falamos bastante aqui na área de armazenagem. Ele vai emitir esses relatórios constantemente, por trocas de informações diretas, através de EDI ou da outra forma que for definido, ok? Então falamos aí das 3 atividades básicas, né? E além disso, existem outras atividades, ok? Não existe só transporte, armazenagem, movimentação, existem montagem de kits, existem embalagem de kits, montagem de cestas, por exemplo. Existe uma série de outros serviços que podem ser desenvolvidos por um operador logístico, que pode, né, agregar valor à sua cadeia, aos seus serviços, à sua qualidade. Pode não agregar valor diretamente ao produto, mas com certeza o aumento qualitativo dos serviços perante o cliente, né? Aquela certeza de que o cliente tem na sua empresa pode ser traduzida através dos serviços logísticos. O seu cliente final, ele entende que o operador logístico é um braço da sua operação, dos seus serviços logísticos direto para ele, ok? Muito bom, muito bom. Continuaremos então na próxima aula, abordaremos mais um pouco sobre operadores logísticos, perfeito? Até aqui eu agradeço, até mais.